Aleluia, 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 aleluia. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, um tempinho atrás eu assisti uma série sobre um dos maiores traficantes de droga do mundo, chamado Pablo Escobar, traficante lá da Colômbia. E impressionante a quantidade de riqueza, a quantidade de luxo, a quantidade de poder que esse homem acumulou na sua vida por vender e distribuir cocaína. Cocaína não só para a Colômbia, mas para todos os países. Ele foi um dos primeiros a fazer e a exportar a cocaína, um mal tão grande para tantas e tantas pessoas. E era muito luxo. Ele homem acumulou bilhões, ele ficou bilionário vendendo isso, E as suas casas, suas mansões, as suas fazendas, seus carros, tinha uma fazenda dele que ele tinha um zoológico, dos animais, tinha elefante, tinha girafa, tinha tudo quanto é animal que ele trazia do mundo inteiro para ter na sua casa, para ter no seu zoológico. É impressionante a quantidade de luxo que aquele homem tinha e o poder também que ele tinha, o poder que emanava do seu dinheiro, da riqueza que ele construiu com uma desgraça tão grande, à custa de tanto sangue, de tanta morte, de tanta injustiça, de tantos atentados que ele cometeu na sua vida, E quase foi presidente da Colômbia ainda. Então, assim, realmente impressiona o império que ele conseguiu conquistar com uma venda de cocaína. Mas um dia a casa de Pablo Escobar cai, como a casa de todo mundo cai, Foi morto, de short, de chinelo, sem camisa, tentando fugir de uma casa para outra, Esse homem que já há muito tempo vivia preso, aprisionado, fugindo
de um canto para o outro, não tinha paz, não tinha liberdade, não tinha nada, né? E um dia caiu, acabou. Né? E para que eu estou contando isso? Né? Aquilo que disse a primeira leitura que nós acabamos de escutar, vaidade da vaidade. Tudo é vaidade. Né? Passa, meus queridos. As coisas passam. Os bens materiais passam. E nós, sem dúvida nenhuma, vamos pagar pelo mal que nós fazemos. Para ter bens, para ter poder, para ter prestígio. Né? Vaidade das vaidades. Se a pessoa não se converter, vai para o inferno com as suas vaidades. E o que ficará, meu Deus? O que vai levar? Nada. Pablo perdeu tudo. Para quem ficou aquela riqueza toda? Esses dias encontraram na casa que ele se escondia lá, e dentro do muro da casa encontraram milhares de dólares que escondiam, tinham que botar dinheiro, ele enterrava no chão, ele escondia nas paredes das casas, tinha onde colocar tanto dinheiro, né? Tudo podre já, tudo já não podia mais nem usar, tudo estragado, né? Tanto tempo que ficou ali escondido. Né? Para quê? Para que essa ganância toda, né? Para que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque esse é o tema dessa nossa liturgia, desse 18º domingo do tempo comum. Né? Essa loucura pelos bens materiais. Essa loucura que o homem é capaz de fazer por causa do dinheiro, por causa do poder. Tem muita gente, queridos, que quer ser como Pablo Escobar. Muita gente hoje. Muita gente. Esse dia eu escutava uma música que dizia o seguinte, né? O que as novinhas gostam são de jogador, de artista e do dono da quebrada, né? Ou seja, do traficante, né? É disso que elas gostam, tá bom, né? E não está mentindo não, né? Infelizmente, essa é a realidade que a gente vive, né? E as pessoas buscam isso. E as pessoas vivem a sua vida por causa disso. Por causa do dinheiro, por causa do poder, por causa do prestígio. Aí é tão frágil. A nossa vida é tão frágil, vai ficar para quem, meu Deus do céu? Você vê como é que esse pessoal amoleceu. E fica para quem? Para que isso? Veja bem, meus irmãos, Deus, né, a palavra de Deus, não diz que o dinheiro, que a gente buscar ter uma condição de vida melhor, a gente buscar crescer na vida, é um bem, hein? O dinheiro é um bem. Nós temos que trabalhar, que lutar, sem dúvida nenhuma, para conquistar, para ter uma condição de vida melhor, poder oferecer, sem dúvida nenhuma. O dinheiro em si não é um mal, não é. Agora, o problema é quando nós fazemos do dinheiro, do poder, do prestígio, o absoluto da nossa vida. Nós gastamos tudo para possuir mais, para ter mais. Para ter mais poder, para ter mais prestígio, para ter mais dinheiro. O problema, meus queridos, é aquilo que São Paulo disse, né? A avareza, que é a idolatria. É a gente fazer do nosso dinheiro o nosso Deus. E o Deus é aquele para quem nós sacrificamos, e muitas pessoas sacrificam verdadeiramente a vida inteira. Sacrificam o seu tempo, sacrifica a sua inteligência, sacrifica a sua saúde, sacrifica a sua família, sacrifica o seu lazer, o seu descanso, sacrifica a sua fé, a sua religião, por causa de dinheiro. Para ganhar mais, para ter mais, para acumular mais. Né? E para quê, meu Deus do céu? Para quem vai ficar? É esse o louco que Jesus fala no Evangelho de hoje. Acumulou tudo. Mas insensato, louco. Hoje mesmo à noite o Senhor vai pedir conta da tua vida e vai ficar para quem isso? Meus irmãos e minhas irmãs, precisamos verdadeiramente, no nosso coração, pensar isso para cada um de nós. Porque o insensato é exatamente esse, é que coloca a sua confiança, a sua esperança e gasta as suas forças por causa do dinheiro, por causa do poder. O nosso Brasil, um tempo atrás,
nós vimos algo inédito, né? A Lava Jato lavou muitas coisas no nosso país. E pela primeira vez, nós vimos grandes poderosos atrás das grades. Homens poderosíssimos. Pessoas que mandavam no país. Infelizmente, foi tudo desfeito, mas pelo menos nós vivemos um pouco esse tempo. Né? Cai. A casa cai. A vida passa. E aquilo que dizia o Papa Francisco, né? Eu nunca vi, na minha vida inteira, alguém levar um carro de mudança no dia do seu enterro. Não cabe. No caixão só cabe você e a sua roupa. Para que tanta ganância? Para que tanta avareza? Para que ser rico para este mundo, mas não ser rico para Deus? Esse é um grande perigo que nós corremos. E essa é uma... E às vezes nós fazemos, gente que faz de muito dinheiro, de muito poder, o seu Deus. Mas também tem gente que tem pouco dinheiro, tem pouco poder, e faz dele seu Deus. Faz dele seu Senhor. E a sua vida é aquilo ali. É aquilo ali. Que perigo. Que perigo. Né? Acabei de sair do retiro, e o bispo que pregava para a gente, né? Ele falando sobre a samaritana, que falava dos maridos, que Jesus falava para ela que ela teve 7 maridos e o que tinha não era dela, né? E ela confessa isso de verdade. E o bispo dizia para os padres: quem são os vossos maridos? Qual o marido que você tem hoje, padre, que não é teu, mas que está aí tomando conta do teu coração, mas que está te aprisionando? É verdade. Como é fácil a gente colocar, né? E eu lembro que estou na casa paroquial, né? E é muito boa a casa, muito aconchegante, acolhedora, dá vontade de sair de lá. Né? Faz 4 meses que eu não vou em casa, dá vontade de ficar ali. Esse dia eu comentava isso com o padre ontem, e o padre veio dizer: o teu marido aí, ó, casa paroquial. Mas a gente coloca. Gente, quantas pessoas deixam de ir à missa, por exemplo, dominical, para ficar lavando o seu carro na sua casa? É o único tempo que eu tenho. Ou para fazer uma hora extra, para ganhar 200, 100 reais a mais. Não, tem que fazer, porque senão não vou morrer de fome se eu não fizer. Para. A gente troca. A gente às vezes coloca pequenas coisas no lugar de Deus. E é isso que o Senhor, meus queridos, quer nos livrar. Que o nosso coração não esteja preso nas coisas desse mundo, que é tão passageiro, que passa tão rápido. Mas que o nosso coração esteja preso nas coisas do alto, disse São Paulo, aonde Jesus está sentado, à direita do Pai, aonde sim a traça não corrói, a ferrugem não estraga, aonde sim, meus queridos, nós viveremos eternamente com Deus, que o nosso coração esteja em Deus. É muito bonito, porque o homem sensato é exatamente esse. É aquele que vive nesta vida, sem dúvida nenhuma, e que busca o melhor, mas que não tem o coração preso. O seu coração está em Deus. O seu coração está nas promessas que Deus fez para ele. O seu coração está no céu. Ainda que passe por tribulações, por dificuldades, por perdas, por morte, nenhum mal temerei. Porque o Senhor está comigo. Porque o meu coração está em Deus. Ele é a minha esperança. Ele é a minha força. Bonito São Policarpo, quando ele foi ser martirizado, o governador chamou ele no canto e falou: Policarpo, homem já idoso, poxa, nós te estimamos tanto, você é uma pessoa tão boa, eu não quero fazer isso contigo. Faz o seguinte, é só você dizer que você não ama Jesus, que você não conhece. É simples, diz isso. A gente sabe que você ama, você não está mentindo, mas se você disser isso, a gente não vai te matar, a gente não vai te martirizar. É simples, cara, a gente não quer fazer isso contigo, não. E aquele homem disse: meu filho, a minha vida inteira,
Meu Jesus nunca me decepcionou. E não vai ser agora, com os meus cabelos brancos, que eu vou decepcionar. Faça o que você tem que fazer. Que o meu coração está ali. E jamais eu vou negar, nem trocar por nada neste mundo. Nem pela minha vida. Esse é o sábio. Vamos pedir a Deus esse dom e essa graça. A Virgem Maria, quando ela ficou grávida, ela teve o maior tesouro na sua vida. A Virgem Maria, dizia o Padre Léo, saudoso, tinha o rei na barriga. E quando ela descobriu que tinha o rei na barriga, o Senhor dos Senhores, o Salvador, qual foi a primeira coisa que ela fez? Ficar ali, sentar no trono e foi limpar chão, limpar banheiro, fazer comida, varrer casa, para ajudar a sua filha Isabel, que estava precisando. Foi? Sim. E aí está o verdadeiro valor do dinheiro na nossa vida, dos bens materiais. Servir. Servir a nós, servir a nossa família e servir a sociedade. Não ser o Deus e o absoluto da nossa vida. Que o Senhor nos ajude a fazer bom uso dos bens materiais aqui na terra, para que, colocando-o como o Senhor da sua vida, um dia possamos gozar dos bens eternos no céu. Que assim seja. Amém.